Muito bem, meus amigos, uma boa tarde. Esse é o programa Simara Ellery, iniciando agora, dia 26 de junho desse ano de 2014, uma quinta-feira chuvosa, aonde iniciamos o dia hoje com 22 graus, né? As televisões mostrando como estava frio o amanhecer aqui na nossa região metropolitana, chovendo. E é isso, é o nosso inverno, né? Não é aquele inverno tão terrível, não é nenhuma Vitória da Conquista, que é muito frio, Maracás, mas, ou então a Chapada Diamantina, mas é o nosso frio aqui na nossa região metropolitana de Salvador. Mas, meus amigos, hoje nós estamos comemorando o Dia do Professor de Geografia. Podia ser tudo o Dia do Professor, mas já que fizeram esta distinção, então estamos nós, ao 12:03, falando para vocês sobre, rapidinho, o Dia do Professor de Geografia. Dia 26 de junho é o Dia do Professor de Geografia no Brasil, de acordo com a Lei número 6.664, de 26 de junho de 1979. Essa lei regulamenta e disciplina a profissão de geógrafo e das outras providências. Pois é, professor de Geografia. Realmente é um estudo muito bonito, a matéria é muito bonita. Tão bom Geografia, né? A gente, quando é pequeno, acha que ela se limita somente a você saber os limites, a fronteira, isso, aquilo, aquilo outro, mas é uma matéria muito profunda, muitos estudos, né? A depender o geólogo, o geógrafo. Então, tudo é importante. Então, por causa disso, talvez exista, deve ter, o dia do professor de física, o de química, o de história, porque a história é uma matéria belíssima. História antiga, história média, contemporânea. Então, são vários. E os colégios, antigamente, faziam essas distinções todas. Você tinha um professor de história do Brasil, né? Tinha um professor que era o outro, que era história antiga, outro que era de escola contemporânea, a história medieval. Então, tudo isso era assim, parcelado. Se estudava muito antigamente. Eu chego até a dizer para os meus netos que parece que a gente estudava mais antigamente. Mas não, são coisas diferentes, passam a ser interesses diferentes no mundo. Mas, meus amigos, hoje a FIFA puniu o Suárez, o Luiz Suárez, por ter mordido o zagueiro Chiellini, ou Chiellini, como chamam, no ombro esquerdo, na vitória do seu time, o Uruguai, sobre a Itália, lá no belo estádio de Natal. Foi punido por 9 partidas e, por isso, ele está fora da Copa do Mundo. Além de suspensão em partidas, ele foi afastado por 4 meses de qualquer atividade profissional ligadas ao futebol e terá que desembolsar pela agressão ao oponente, ao zagueiro Chiellini da Itália, uma quantia equivalente a R$400 mil. Pois é. Então, está aí uma vergonha. E vergonha maior foi o Uruguai querer desculpar, dizer que foi montagem, mentira, e quando se mostrou o ombro, dizer também que aquilo ali tudo tinha sido inventado, uma série de coisas. A televisão estava ali e na mesma hora, no ato, já se mostrou, porque ele foi flagrado realmente. E o pior, não é a primeira vez que acontece isso com esse jogador, contra o Luiz Suárez. Eu acho que se a pessoa puder existir reencarnação e animal puder, de repente, certa ocasião, vir num corpo de um homem sapiens, esse talvez Luiz Suárez tenha sido um cachorrinho na outra encarnação. Então, foi ruim, pegou mal, ficou feio
e outras tantas brutalidades que nós estamos assistindo. Essa, pelo menos, uma mordida. Mas outros jogadores também merecem ser punidos. Aqueles que entram querendo quebrar a perna, o joelho, né, de um companheiro, isso é capaz de inutilizar um grande jogador para o resto da vida. Então, suas pernas são as suas ferramentas de trabalho. E mais punição. Desta vez de Gana. Não sou de falar muito de futebol, não, mas são notícias que aconteceram agora pela manhã. Por ato de indisciplina, após discussão com membros da comissão técnica, os jogadores Muntari e Kevin, Prince Boateng, foram afastados por tempo indeterminado do elenco da seleção de Gana, na manhã de hoje, horas antes do jogo decisivo contra Portugal, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pois é. Então está aí, antes do jogo, é bom para Portugal. Portugal está precisando muitíssimo dessa vitória hoje, mas esses dois jogadores foi aqueles que iniciaram o motim para que o dinheiro pudesse vir de avião para ser entregue antes desse jogo. Receberam o dinheiro, vocês viram que ontem os jornais, os noticiários da televisão mostraram o dinheiro chegando no aeroporto, mostraram o dinheiro indo e a comitiva de carros de segurança pela quantidade de dinheiro que estava sendo ali para entregar aos seus jogadores milionários. E agora, tudo bem, o time fica, mas os dois estão fora. Outra coisa também, que não devia ser permitido, mas que o Brasil quis tanto. A FIFA pode suspender a venda de bebidas alcoólicas nos estados da Copa do Mundo se considerar que um jogo do Mundial estiver sob risco por conta da rivalidade entre torcidas. E um dos maiores desafios da Copa tem sido a violência entre torcedores, principalmente entre grupos rivais sul-americanos. Para a Copa do Mundo, as leis brasileiras que proíbem a venda de bebidas nos estádios foram modificadas por conta de uma exigência da FIFA para atender um de seus maiores patrocinadores, que é a Budweiser. Pois bem, mas não devia. Se aqui no Brasil tem uma lei que não permite bebida nos estádios, a FIFA, nesse caso, teria que entender. Quanto ao mais, certas exigências, eu acho que são realmente cabíveis. Mas essa, com relação à bebida alcoólica, de forma alguma. Porque tem países que jamais permitiriam realmente a venda de bebidas alcoólicas. Agora mesmo teve um escândalo que eu até nem falei aqui. Mas se eu procurar, foi na semana passada. Existem diplomatas nossos aqui, do nosso país, nosso Brasil varonil, pátria amada, salve, salve, e eles lá, nesses países árabes, onde é proibida a bebida alcoólica, estavam fazendo contrabando de bebida alcoólica. Você está entendendo? E estavam levando e eles estavam comprando uísques 4 a 5 vezes mais caro do que o preço real se fosse vendido aqui no Brasil. Então, para mim, esses diplomatas deviam ter a carreira deles cortada, porque envergonha o nosso país. Mas disseram, é porque outros países também fariam isso, estavam fazendo isso. Não importa o que os outros estejam fazendo. Se no seu país você tem uma lei, tem que ser cumprida aquela lei. Chega da gente ser muito permissivo. E é por isso, por sermos permissivos, é que as coisas estão tão bagunçadas. É que estamos tirando a autoridade dos policiais, que estão na rua a nos socorrer. Então a pessoa vai, a pessoa estupra, a pessoa mata, você denuncia e depois no outro dia estão soltos. E como é que fica você? Tendo que se esconder daquele que você ousou denunciar. Então, o policial não pode mais andar fardado na rua. Não, não pode. Os black blocs não podem usar máscaras. Não pode.
Pois bem, estão usando e vão continuar usando. Então, nós temos que mudar essa nossa maneira de ser. Então, o último bastião, que nós podíamos dizer assim, da moralidade, da justiça, de tudo que é o Supremo Tribunal Federal, nós estamos pedindo a Deus que, embora seja todo escolhido por Lula e por Dilma, e muito pouco, 80% já escolhido por eles, mas que eles sejam realmente cumpridores da lei. Aí vale. Porque não importa, não devia nem ser assim. Não devia nem ser isso uma escolha de presidente, isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes os advogados fazem coisas tão incríveis porque na esperança de um dia serem galgados para ir para o Supremo Tribunal Federal. Olha, tem gente no Supremo Tribunal Federal que não estava preparado ainda para estar ali naquele local, mas poderá, ainda continuando a estudar, né, mostrando uma lesura no seu comportamento, poderá valer, né? Então, é o que a gente espera que isso aconteça. Então, por exemplo, falando nos jogos, está todo mundo apavorado com o jogo de Brasil e Chile, agora no sábado. Então, por quê? Os chilenos chegaram aqui, invadiram o Maracanã, saíram quebrando tudo, entendeu? Vocês têm que estar fora do Brasil 72 horas. Não, gente. Tem uma quantidade imensa que não foi embora. Imensa. E onde estão? Ninguém sabe, ninguém viu, mas estão por aí. Ah, pode ter havido infiltração com os brasileiros, black blocs. Não interessa. Era para estar todo mundo pego, todo mundo preso, entendeu? Ou só serem liberados depois da Copa. Depois até de algum julgamento aqui no Brasil. Então, são coisas que a gente não sabe porque estão aí, estão acontecendo. O jogo entre a Argentina e o Irã, que foi ontem, em Porto Alegre, foi considerado como um teste para o resto da Copa do Mundo. Isso porque a cidade foi invadida pela torcida estrangeira e ainda conta com muitos brasileiros também, e isso tudo. Olha, Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, é num país, não é? E, de repente, o dono da casa não é o campeão. Tanto que o Brasil tem todas essas vitórias, né? E nós sabemos, e não teve quebra-quebra, não tivemos que sair escondido dos estádios. Então, gente, é isso, é o respeito que há de se ter. Zé Dirceu, enfim, foi para a rua. Em cima das eleições. Ele, somente ele, porque o outro Zé, o genuíno, o que estava para morrer, ficou ainda na papuda. Pois bem, a confusão maior seria no porquê que o Joaquim Barbosa não tinha permitido que o genuíno fosse para a prisão domiciliar. E ele dizia, foi examinado conforme a lei e aqui ele tem todo o seu socorro necessário. Não está à morte assim. E eu estou achando que realmente não deve estar. Porque, senão, esses ministros, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os meritíssimos, eles teriam também pego o genuíno e dito, vai para casa. Mas não. Então, ontem, o Supremo Tribunal Federal julgou os recursos dos condenados na ação penal 470, esse processo do mensalão, que tiveram um trabalho externo cassado pelo presidente da corte, o ministro Joaquim Barbosa. Então, não podia trabalhar fora. Barbosa, o ministro, não participou da sessão de ontem. Na semana, Joaquim Barbosa renunciou à relatoria do processo. Ele é presidente do Supremo Tribunal Federal até o fim do mês, mas era o relator desse processo. E não foi ontem relatar, e nem ontem, nem tampouco presidiu. Então, ele renunciou à relatoria do processo, entrou em uma ação, no Ministério Público contra o advogado Luiz Fernando Pacheco,
advogado do ex-deputado Zé Zenuino, que também ontem teve o pedido para voltar à prisão domiciliar e não foi concedido. Esse advogado de Genuíno, Luiz Fernando Pacheco, disse que estava até alcoolizado. Pegou, usou da palavra, era pedido, por favor, não pode falar, não lhe é permitido, o senhor não se inscreveu, e ele ali insistindo e querendo criar um caso, querendo criar um clima, e não deu certo. Eu até penso que essa talvez tenha sido uma das razões em que o Supremo Tribunal Federal, então, deve ter mostrado. Ou este serve de exemplo, ou então muitos virão a fazer isso e desmoralizar aquela alta corte. Então, está aí. O Supremo Tribunal Federal, então, autorizou que o ex-chefe da Casa Civil, um dos réus condenado no julgamento do Mensalão, o cabeça de tudo, possa trabalhar em atividades externas. O plenário do Supremo acompanhou o voto do relator da ação, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que substituiu o Joaquim Barbosa, né? Já se sabia que o ministro Luiz Roberto Barroso iria proceder exatamente assim. Quer dizer, imediatamente, quando o Barbosa renuncia à relatoria, imediatamente ele entra e consegue que vá ser votado, né? O ministro Barroso, em seu voto, ele chegou a dizer que o entendimento da maioria das cortes é que a restrição do cumprimento de 1/6 da pena não se aplica aos presos em sistema semiaberto. Isso porque, na maior parte dos estados, não é possível o exercício de trabalho interno, uma vez que não possuem colônias agrícolas, industriais ou assemelhadas para o trabalho dos condenados. Então, a ligação do trabalho externo para reintroduzir a existência do cumprimento de 1/6 da pena é drástica, alteração de jurisprudência e vai de encontro ao estado do sistema carcerário. Então, foi dentro da lei, de um julgamento, nada que se possa falar em contrário com relação a isso. É um direito. Agora, o pedido de Dirceu foi para trabalhar em um escritório de advocacia do advogado José Gerardo Grossi. Entendeu? Então, o ministro, esse talvez, daqui a uns anos, quem sabe possa ter acesso a ser ministro de alguma coisa, né? O ministro Joaquim Barbosa havia considerado a proposta inadequada, mas agora, por se tratar de empresa privada, o que dificultaria a fiscalização do trabalho pela justiça, o que ainda o caso se caracterizaria como uma espécie de favor do advogado, configurando uma ação entre amigos. Essa foi o parecer do ministro Joaquim Barbosa, que realmente é uma ação entre amigos, porque o primeiro que ia acolher o Zé Dirceu seria ele trabalhar no hotel lá de Brasília, não é? Com um salário de 10 mil e tantos, entendeu? Que nenhum funcionário daquela casa recebia aquele valor. Então, é por aí, foi para a rua, agora o novo relator achou que não há elemento para afirmar que existe relação pessoal entre o condenado e o chefe do escritório. Olha, me engana que eu gosto, mas que foi para fora, vai trabalhar, que foi trabalhar. O que vale nisso tudo é que o Zé Dirceu, pelo menos, ficou um período ali retido. Pelo menos, gente, pelo menos. Uma satisfação, porque não foi certo. Mensalão não foi um negócio legal, né? Agora, tudo fez, imagine se esse rapaz, Zé Dirceu, não tivesse sido pego em nenhuma dessas coisas e chegasse a presidente da República. Minha gente, o negócio seria muito pior, porque vocês verem que ele é carne dura no pescoço, quando ele quer uma coisa, enfrenta a lei, dobra tudo e vai conseguindo, e sabe, chega a espumar. Diz o poeta que a cólera que espuma, a dor que mora na alma, destrói cada ilusão que nasce. Pois é, a dele, a cólera espuma, mas não destrói a ilusão que ele tem. Bom, vamos nós, meia culpa. Antes de eu passar para uma matéria, meia culpa. Finalmente, caiu a ficha do ex-presidente Lula. Finalmente.
O Lula estava... Ontem eu falei aqui no meu programa. Eu falei que o Lula deve ter cuidado, porque ele estava dizendo coisas... Primeiro, luta de classes. E depois, quando começa a se falar em preconceito, ele é que se mostra um preconceituoso. Que diz, isso é coisa de homens brancos de olhos azuis. Isto é coisa de classe média alta. Não. O que é isso, presidente? O que é isso? Eu, por exemplo, fico muito feliz que se dê um espaço nas universidades das pessoas pardas e negras. Mas foi uma coisa encontrada, porque o que seria melhor é que fosse aqueles, não independente da cor, que não tiveram oportunidade de estudo. Devia ter sido assim. Entendeu? E isso é uma coisa interessante. Concomitantemente, melhorar, sabe? Botar lá em cima o que era antes. Na minha infância, quando eu morava no Rio de Janeiro, o meu sonho era ser aluna do Instituto de Educação, as normalistas, ou aluna do Colégio Pedro II, que dali saíram os grandes vultos deste país. Quando a pessoa andava, uma mulher andava com a farda do Instituto de Educação, ou do Colégio Pedro II, ou do Guanabara, sabia logo, aquela ali é estudiosa. Então, eu achava formidável. E eram colégios públicos. O Liceu no Ceará, o Central aqui. Por que não é mais isso hoje? Porque os governos não investem na educação como deveria ser investido. Isto é que iguala. Através da educação, das oportunidades de estudo, é que se iguala. Quando chega na federal, só passava os meninos ricos que tiveram em grandes escolas, mas entravam na faculdade, aí não precisavam mais pagar, porque a faculdade federal é grátis. Entendeu? Então, aí havia um erro, uma injustiça. Então está aí. Que vá, que se dê a oportunidade para os pardos e negros, um sangue que corre em todos nós, enquanto brasileiros. Entenderam, meus queridos amigos? Pois bem, depois de atribuir à elite os xingamentos direcionados à presidente Dilma Rousseff, na abertura da Copa do Mundo, o ex-presidente Lula admitiu, na noite de ontem, quarta-feira, dia 25, pela primeira vez em público, que o PT pode ter culpa por não ter cuidado com carinho da insatisfação de parte da população. Aqueles palavrões, disse o Lula, me cheirou a coisa organizada. E foi organizada assim. O preconceito, a raiva demonstrada, possivelmente, a gente tem a culpa? Então a raiva demonstrada, possivelmente a gente tem a culpa. Isso ele dizendo para o próprio PT. E vou repetir, talvez a gente tenha a culpa de não ter cuidado disso com carinho. Ele estava dando uma entrevista ao SBT. O ex-presidente completou dizendo que o PT precisa discutir a corrupção em suas campanhas eleitorais. O PT, como ele disse, não pode fazer uma campanha sem discutir o tema da corrupção. Não podemos fazer como avestruz, enfiar a cabeça na areia e falar que esse tema não é nosso. Nós temos que debater. Então, tem que debater. É lógico. Ele está vendo que está se pegando corrupções. Agora dizer que estão sendo perseguidos quando se mostra o que está havendo na Petrobras, e em tantos outros cantos. Então, pelo menos, quando a pessoa diz assim, vamos olhar, vamos investigar, a culpa é nossa, aí você pelo menos... O ex-presidente está vendo. Agora precisou o Gilberto Carvalho, o ministro, que mais ama o Lula, o mais querido da época Lula, que continua com Dilma, e então as declarações de Lula foi de encontro àquilo que o Gilberto Carvalho disse na semana passada. Foi criticado por correligionário ao defender que o PT comete um erro de diagnóstico ao alimentar a ilusão
de que o povo pensa que está tudo bem. Não, o povo não está tudo bem para o povo. Precisou uma vaia, precisou palavrões que eu não concordo, absolutamente não concordo. Mas vamos mais. O Residência Praia da Penha passa por falta de manutenção. Nós vamos acompanhar isto. Estamos no residencial Praia da Penha e moradores têm reclamado que desde que foi entregue, nunca recebeu manutenção. Chegando aqui encontramos mato alto, lixo em todo o entorno, esgotos estourados e a população tem reclamado que causa a vinda de insetos para dentro de suas casas, que já aconteceu de quase alagar apartamentos por conta do lixo amontoado nas valas que seria para escorrer o esgoto que vem quando a chuva cai. Vamos jogar aqui para as traças. Até hoje a iluminação não foi instalada. A Coelba diz o quê? Que tem que ter primeiro ter o CNPJ. CNPJ até hoje, de ter um síndico, eu não sei nem como ele foi eleito. Porque até agora nada fez. Agora estou ouvindo dizer que vai cobrar uma taxa da gente. Se a gente não pagar, vai ter o quê? Que a gente é capaz até de que toma o nosso prédio, nosso apartamento. Eu amanhã estou indo até a Caixa procurar saber se a Caixa está por detrás disso, desse negócio de cobrar essa taxa, porque aqui não é um condomínio fechado, como a gente pode pagar uma taxa? Porque aqui o meu prédio mesmo, quem faz a limpeza sou eu, quem varre sou eu, quem zela sou eu, tanto internamente como externamente. E tudo que nós queremos aqui é em conjunto com os moradores do meu prédio. Inclusive o lazer para as crianças não tem aí, entendeu? Brinca aí, você vê, não tem um lazer à noite, até para gente adulto, pai de família, no domingo, brincar um baba. E aqui Camaçari, eu acho que o Penha não está como fazendo parte de Camaçari, está isolada. Acho que nem no mapa tem essa área aqui, que a gente mora. A situação péssima, não tem energia, a gente não pode deixar nossos filhos descer para brincar, porque os filhos dos outros pegam as crianças e batem, a gente não pode reclamar, porque a gente é até ameaçado. A condição de limpeza péssima, a gente sabe das nossas casas hoje, eles querem que a gente pague o síndico, aqui não existe, a gente não pode pagar síndico em condomínio aberto. A gente não pode sair no fundo para estender roupa, porque tem gente lá adequada e não é correto. As condições aqui é péssima, falta de segurança, já teve 3 homicídios aqui dentro, os matos aqui, cheio de cobra tomando conta das crianças aqui, bichos mordendo e mais, não temos quebra-mola, minha filha teve um acidente aqui, a moto pegou dentro do condomínio, tem 45 dias e nada foi feito. A taxa de condomínio aqui querem cobrar, como é que vai cobrar? Se quando a gente recebeu essas casas aqui, foi trocada pela que a gente tinha na beira do rio, informaram que a gente não ia pagar taxa nenhuma, agora quer que a gente pague taxa de condomínio. Sem contar que tem moradores que vivem aqui de Bolsa Família. Como é que vai pagar a taxa de condomínio se o condomínio é aberto? A gente está aqui no meio dos ratos, das baratas e rachadura, que os prédios já deu rachadura, vazamento no banheiro e não temos a quem recorrer. Não tenho condições de pagar a taxa que eles querem que pague. Eles derrubaram minha casa, não falou que ia pagar nenhuma taxa. Eu só quero ver a melhora daqui. Que esses matos aí, as crianças não podem brincar aqui, a gente está sentimento no escuro aqui. Vem a eleição aí, e na hora do votinho, sabe, vir aqui para a porta pedir. E aí daqui vai surgir muitos votos, eu creio que sim. Mas com esse abandono que nós estamos aqui, só Jesus, viu? Para nos guardar, o resto... Se o governo não tiver diálogo com a comunidade, eles ganharam Minha Casa Minha Vida, mas vão ficar contra o governo. O governo, em vez de fazer barba, cabelo e bigode, não, faz barba e cabelo e deixa o bigode caindo. Ou então faz barba e bigode e o cabelão fica horrível. Então, minha gente, não capinam, não tem luz na quadra, não tem, de noite é tudo escuro, não tem segurança. Na época informaram que não se pagaria taxa nenhuma, iriam lá, que a prefeitura ia cuidar daquilo isso. Agora eles vão ter que pagar uma taxa, tipo taxa de condomínio. Uma taxa como a gente paga na nossa residência, né? Você tem o imposto territorial, você tem uma coisa assim, mas não foi isso o que tinham dito para eles. Agora, se eles vissem a coisa toda limpa,
eles iriam até gostar, porque são muitas casas, e seria só para de vez em quando mandar aquilo cortar. Eles podiam ter a pessoa que seria eleita por eles para poder cuidar daquilo tudo, para poder contar o dinheiro, fazer uma associação ali. Mas é porque é um absurdo. Ora. Não cuidam nem de nenhuma pracinha. Como é que vão cuidar dali? Então, aquilo foi entregue muito bonito e daqui a pouco nós vamos ver ali rato, barata, cobra e etc e tal, e ladrões e drogas e tudo. Então, está aí, prefeitura. Ainda não conseguiram marchar corretamente. É bom que vocês olhem no 7 de setembro como é que as Forças Armadas marcham, como a coisa tem que ser cadenciada e tudo muito certinho. Não sabem fazer as coisas como tem que ser. Hoje também é comemorado o Dia Mundial de Combate às Drogas. Mãe, observe seu filho. Quando ele já tiver entregue às drogas, é que você vai resolver tomar uma providência? Não! Pegou o menino com as drogas, imediatamente vá se aconselhar num local que vai poder lhe ajudar. Manda um menino, porque às vezes alguma coisa que está errado na vida dele, que ele precisou mergulhar nas drogas. Falta de amor em casa, de diálogo, de compreensão, desajuste do casal, entendeu? Dificuldade financeira. Por isso é que o pai e mãe têm que sentar uma horinha, pelo menos, no fim de semana e conversar com os filhos unidos em casa. Se não fizerem isso e partirem para uma outra horazinha, que é para a igreja, aí, meu filho, é perdido, a sua família vai se perder. Então, vamos nós, hoje também, 1 minuto somente e meio, hoje é comemorado Dia Mundial de Combate às Drogas. Dia 26 de junho é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Anualmente, a ONU, através do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, dá ênfase à campanha internacional de prevenção às drogas. Nesta data, em Viena, é lançado o Relatório Mundial de Drogas, contendo informações atualizadas do mundo todo sobre consumo, produção e tráfico de drogas. A data foi definida pela Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 42/112, de 7 de dezembro de 1987, implementando recomendação da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, realizada em 26 de junho do mesmo ano, ocasião em que se aprovou o Plano Multidisciplinar Geral sobre atividades futuras de luta contra o abuso de drogas. Esta convenção fornece medidas detalhadas contra o tráfico de drogas, incluindo prevenções contra a lavagem do dinheiro, contra desvio de precursores químicos, provê apoio logístico para a cooperação internacional na extradição de traficantes, entregas e transferências controladas de produtos. Tais medidas dão suporte ao compromisso mundial de combate ao crime transnacional, ratificado pela Declaração do Milênio. O Relatório Mundial de Drogas, de 2007, informa que o comércio mundial de drogas movimenta cerca de 322 bilhões de dólares por ano e que no Brasil houve um crescimento do consumo, contrariando a tendência mundial de estabilização. Movimenta por ano 322 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É dinheiro para comprar consciências e aí comprar governos, comprar tudo, comprar o silêncio, entendeu? Em troca da vida dos nossos filhos. Isso vai ter um fim? Quando? A gente já começa a achar que estamos perdendo gente. Nós estamos perdendo os nossos amores, os nossos filhos. Entendeu? É muito difícil, mas podemos ganhar. Podemos ganhar. Podemos ganhar. Bom, meus amigos, o número de homicídios na região metropolitana de Salvador cresceu 33,8% em 4 anos. 11 entre as 12 cidades da região metropolitana de Salvador sofreram aumento no número de homicídios nos últimos 4 anos, segundo levantamento do jornal Correio, com base em dados do site da Secretaria de Segurança Pública.
A região metropolitana de Salvador, como um todo, registrou, há 4 anos, 260 das 1.000 primeiras mortes. Em 2014, o número já subiu para 346. Então, há 4 anos, 260 das 1.000 primeiras mortes. E agora subiu para 346. É uma loucura total em Mata de São João. O nosso município próximo, o aumento foi de 260% de 2011 até este ano. O município computou 36 mortes e tornou-se a cidade mais violenta da região metropolitana, que é Mata de São João. Lamentável o que está acontecendo com Mata de São João. Itaparica foi o único município da região metropolitana com redução de violência. E na capital, Salvador, houve um decréscimo de 11,62% na taxa de homicídios. A Secretaria da Segurança Pública argumentou em nota que desde 2010, Salvador registra queda nos índices de crimes violentos letais internacionais, que abrangem homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. E de acordo com a pasta, o aumento do número de assassinatos no estado da Bahia remonta ao século passado, pois cresce desde 1999 e foi interrompido apenas em 2011, quando houve uma redução de 5,1%. Mas, meus amigos, nós vamos entrevistar, e lá ele vai entrevistar, o presidente da Associação dos Aposentados de Camaçari e região metropolitana. O entrevistado é o senhor Teodoro Flor. O nosso telefone é 3627-1934. Vou repetir o número. 3627-1934. É o telefone aqui do programa Simara Ellery. Então, vocês poderão telefonar e qualquer coisa, fazer uma pergunta ou se informar, portanto, com o senhor Teodoro Flor, que é presidente da Associação dos Aposentados de Camaçari e região metropolitana. Vamos ver os nossos direitos. Voltamos já já. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac,
genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Estamos de volta no momento de entrevistas aqui do programa Simara Ellery. Hoje recebendo o Teodoro Flor, que é da associação, presidente da Associação de Aposentados e Idosos, aqui toda a região do Recôncavo Baiano. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre, inclusive, sobre a situação do conviver. Mas antes de passar a palavra para ele, eu vou chamar a Matilde, que está aguardando na linha para bater um papo com a gente. Seja bem-vinda, Matilde. Oi, Lai, Deus abençoe, boa tarde. Amém, obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Teodoro, porque aqui em Camaçari eles alegam, em Salvador diz que é 60 anos, aqui em Camaçari eles alegam que é 65 anos para poder pagar a passagem. Aí eu pergunto, qual a diferença dessa pequena distância? Se ele poderia me dar uma resposta agora. Certo, ok. Obrigado pela sua participação, viu, Matilde? Nada. Teodoro, então, seja bem-vindo e vamos já aproveitar e responder a pergunta da Matilde. Obrigado. Eu queria dar uma boa tarde para Camaçari e todos os idosos e deficientes e os aposentados de Camaçari. É muito importante essa pergunta, porque nós viemos batalhando há muitos anos e tem um projeto tem uma lei que foi aprovada, assinada no prefeito Helder, foi aprovada, que o idoso só pagaria a passagem até os 60 anos. Mas, infelizmente, a Câmara de Vereadores e o prefeito, eu não sei dizer o que foi que aconteceu, mas eu acho que a falta de sensibilidade, a falta de respeito que se tem pelo idoso, o deficiente, as pessoas que têm sensibilidade em Camaçari. Então, nesse caso, é 65 anos, não é isso? É. Então, por conta da questão aí que o senhor falou agora há pouco, dos vereadores, né? Teriam Com aprovado. certeza, porque os vereadores é quem aprova o projeto, né? Nós temos o projeto aprovado na Câmara de Vereador há muito tempo, mas infelizmente me parece, porque o Estado também, no governo Paulo Souto, foi sancionado uma lei que dava o direito até depois de 60 anos, né? Até 60 anos. Mas, infelizmente, os empresários recorreram à justiça e a justiça derrubou. Olha, vamos então, imagino que a pergunta tenha sido respondida, vamos saber um pouquinho dos principais desafios que a associação que trabalha com aposentados e idosos tem que enfrentar. Veja bem, o desafio é muito grande, porque a associação, com o tempo, me parece que perdeu a credibilidade. E está um pouco difícil, mas eu tenho muita esperança que os aposentados de Camaçari se filiem à associação para que a gente tenha uma associação forte e nós lutar pelo nosso direito. Eu estou lutando por isso, porque eu peguei a associação, não tinha sequer uma cadeira. E nós tínhamos dívida na praça, nós já pagamos tudo, nós não devemos mais nada.
e estamos organizando, tentando organizar. Agora, depende muito para que a gente tenha uma associação forte, os aposentados se filiem à associação. Olha, eu vou atender uma pessoa que está na linha aguardando para a gente continuar batendo papo sobre isso. Alô, quem fala? Alô, Eliette. Pronto, Eliette, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Tava com saudade. Sinto sua falta também. Tá bom, minha querida. Eu queria fazer uma pergunta a ele sobre a deficiência, né? Sim. Então, é o seguinte, minha mãe é pensionista de meu pai. Recebe R$700 da Prefeitura de Salvador. Então, esse salário é dividido entre eu e ela. Quando eu procurei o INSS, que me deram todo encaminhamento, tal, fui na assistente social, ela simplesmente falou para mim o seguinte, se eu optasse em ter uma aposentadoria como deficiência, que eu perderia todo o direito na pensão que fosse de minha mãe. Aí eu queria saber se isso é legal ou é ilegal. Entendi. Porque eu acho o seguinte, se meu pai foi contribuinte, porque viver com R$700, uma senhora, minha mãe tem 96 anos, eu sou deficiente, já lutei aí pelo negócio, problema da Minha Casa Minha Vida, até hoje não tive nenhum respaldo. Imagina. Certo? E R$700 é um nada, sem convênio médico, sem nada. Então, eu, na minha opinião, acharia que era um direito meu, como deficiente, ter a minha aposentadoria independente da dela. Entendi. Bom, eu vou passar. Obrigada, Eliette, pela sua participação. E a gente tem acompanhado aqui essa dificuldade de Eliette para resolver o problema do Minha Casa Minha Vida. Que isso realmente, eu acho que já tem mais de um ano que a Eliette liga, sempre que Bosco, inclusive, vem aqui ao programa, conversando e questionando sobre a vaga dela, que é uma vaga que ela tem direito, porque existe um percentual que é direcionado para quem tem deficiência física. E vamos então também, Teodoro, tentar responder a pergunta dela. Veja bem, no caso da aposentadoria, que ela tiraram o direito, que isso é tirar os nossos direitos, eu acho que seja um absurdo. A gente vê político com 2, 3 aposentadorias e um trabalhador, uma mãe de família, porque tem direito à aposentadoria, vamos dizer, do esposo, ela não tem direito a uma pequena aposentadoria, né? E, infelizmente, dona Eliette, é a lei que faz isso. Infelizmente, é a nossa justiça que faz isso. São os nossos deputados, os nossos senadores, porque nós não temos verdadeiro representante lá, os trabalhadores, as donas de casa. É preciso que o povo analise e vote nos seus principais representantes. Sobre a Minha Casa Minha Vida, é horrível isso, porque por lei ela tem direito. Se a senhora é deficiente, a senhora vá lá na Secretaria de Habitação e exija seu direito. Vá na promotoria pública e exija seu direito, porque existe a lei que dá o direito ao aposentado, uma porcentagem de aposentado em cada lugares que existe. 1000 casas, me parece que é 3%, né? Então, exija seus direitos. É isso que eu tenho a responder à senhora. Bom, eu queria agora também saber sobre a situação da sede. Como é que está a sede da associação? A sede da associação dos aposentados, né? Nós estamos numa salinha, tem uma salinha lá na Gleba C, ali na Rua da Glória, uma salinha, um lugarzinho pequeno, só para a gente se reunir, porque não temos condições ainda financeiras. A nossa renda é R$400 por mês, então não dá para a gente ter uma coisa que dê para a gente se reunir e viver a nossa vontade. Não tem ainda, mas com fé em Deus, acredito nos trabalhadores, nos aposentados, que nós vamos ter. Porque advogado nós já temos. Já tem o doutor Luiz Van Dyck, que é um advogado idoso, como nós somos, é o nosso advogado. E a minha vontade, eu tenho vontade de que os idosos tenham médico. É minha vontade de contratar médico e os idosos tenham seus médicos à vontade, porque nós não temos médico para idoso, na realidade, imposto nenhum aí, procura e nós não temos. Olha, vamos agora falar também um pouquinho sobre o conviver, que é um dos motivos que o senhor teve aqui com a gente, pela situação que a gente tem visto,
que está atravessando o Conviver. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vamos. Inclusive tem algumas imagens aí que a gente pode mostrar, não é isso? Vamos ver como é que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, como é que está hoje a situação do Conviver? Olha, o Conviver, desde janeiro que está completamente desativado. É triste, é horrível. Eu não acredito que o prefeito Ademar, ele esteja olhando para esse lado. Porque é impossível a gente ver aquela situação. Tirou o transporte, os ônibus que carregava, pegava os idosos dos seus bairros. Não tem lanche, não tem mais nada, está totalmente desativado. Existia, vocês vão ver nas imagens, o salão tinha buracos no telhado, que agora, na cobertura, que agora botaram lona, né? Saiu uma verba e botaram uma lona. Não é recuperação, é uma lona. Aquilo ali é um quebra-galho, né? E não temos mais... Foi tirado o professor, desde janeiro, tirado os professores de dança. Acho que tinha psicólogo também lá. E a ateliê está desativada, entendeu? Então, eu não acredito que o prefeito Ademar Delgado esteja olhando esse lado. Não é possível, porque é muito desumano. Tem pessoas idosos que necessita de ter o lazer. A lei diz que o idoso tem o direito de lazer, cultura e educação. E nós não estamos tendo nada. Em Camaçari nós não estamos tendo nada. É transporte, é muitas coisas que é necessário. Olha, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? É Clóvis, aqui da Gleba H. Pronto, Clóvis. Participe com a gente. O meu amigo Flor, que está aí, é minha corrente aí, gente boa. Sei. Flor, uma pergunta, Flor. A gente que trabalhou no Polo, você como presidente aí dos aposentados, trabalhamos no Polo, eu tinha 6 aposentados, ou seja, ganhava 6 salários mínimos. Agora eu estou vendo a hora ficar sem 1. O que é que você diria sobre isso, Flor? Meu amigo Clóvis, primeiro eu quero deixar um abraço a você. Eu fico muito alegre quando meus companheiros falam o que você falou. E triste de ouvir você dizer que você ganhava 6 salários mínimos agora. Eu fui aposentado com 7,75 salários mínimos, hoje estou ganhando 2 salários mínimos. Então, Clóvis, isso no governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente perdeu 30%. E no governo Lula e de Dilma, nós estamos perdendo mais 35%, entendeu? Quem é aposentado 20 anos, 15 anos, está nessa que eu e você estamos. Só os recém é que está mais ou menos. Mas quem é antigo, está todo mundo nessa situação que você está e eu estou. É duro, mas nós vamos lutar. Eu peço aos companheiros que se unam, vamos nos unir e vamos votar em pessoas que nos representem de verdade no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereador. Porque só as elites é que mandam no país e nós não temos esse direito de correr atrás de nada. Bom, então, baseado nisso aí, a gente vai para a pergunta que eu fiz agora há pouco para ele, que ele, inclusive, se interessou que fizesse parte da pauta. E a pergunta seria se é importante para a associação ter aí um apoio político, direcionar também para uma situação política para que algumas coisas andem. Porque a gente tem visto, por exemplo, algumas dificuldades em vários setores aí do assistencialismo também, a própria dificuldade da PAI, a dificuldade também da pestalose que nós temos visto. Então eu queria que aproveitasse para falar o que você está achando disso aí, se você precisa, sim, encontrar esse político para trabalhar melhor na associação. Olha, veja bem, eu falei que eu jamais usava a associação com política. Mas todas as ajudas que vêm será bem-vinda. Se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa séria, que quer ajudar, não a mim, mas a categoria de idosos, deficiente, que eu não sou representante dos deficientes, da Associação Deficiente, eu sou deficiente, então eu tenho o direito de falar nos deficientes, entendeu? Seja bem-vindo, porque eu quero conviver com tudo. Eu só não quero conviver com a corrupção e com político desonesto como a gente conhece. Olha, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala?
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fro. Boa tarde, Lai. Boa tarde. Queria fazer uma perguntinha para Fro. Isso, pode fazer então. Em relação a um ex-sindicato que você fazia parte de uma eleição e que você é aposentado, estava fazendo parte de um sindicato, Sinditim, e Antônio Jorge também aposentado. Como você pode fazer parte de um sindicato dos trabalhadores se você é aposentado? Um abraço. Ok, obrigado pela sua pergunta. Não se identificou quem é, né? Não, Paulo. Veja bem, Paulo, eu fui uma pessoa, um amigo, me convidou para mim fazer parte de um sindicato, da diretoria do sindicato. O aposentado, ele tem o direito de ser, por lei, ele tem o direito. Agora, não aposentado por invalidez. E eu retirei o meu nome dessa diretoria do sindicato, entendeu? Porque eu vi que não é conveniente para mim. Isso eu fiz. Ou então você não está mais vinculado não, ao outro sindicato. Não. Olha, outra coisa que eu queria saber um pouquinho é que, na sua opinião, Paulo, o que a cidade está precisando? Porque você tem trazido aqui na sua fala um abandono em relação a essa questão aí do deficiente físico, do idoso, do aposentado. O que então, no seu ponto de vista, a cidade está precisando? Veja bem, eu ando muito em Camaçari. Eu observo muito. Nós estamos praticamente precisando de tudo. Todas as prestadoras de serviço não respeitam o direito, a necessidade da acessibilidade. Vamos dizer, Coelba, serviço Coelba, aqui na Praça Brante, não tem acesso à acessibilidade. O ponto de ônibus ali do TIP, a rodoviária, ali por detrás da feira, no acesso a cooperativa que serve a orla marítima, aquilo ali é um absurdo. Então, todo Camaçari, eu lhe digo que Camaçari não tem um respeito, não tem lugar nenhum. A Getúlio Vargas aqui tem condições de um deficiente andar uma cadeira. Eu fui cadeirante, quem me conhece sabe que eu fui cadeirante há muitos anos, e a situação, quem quiser, eu não desejo para ninguém o sofrimento de um cadeirante em Camaçari. O respeito, não existe respeito ao deficiente físico em Camaçari. Eu tenho conversado com meus companheiros da associação, eles são ligados ao poder e na realidade não se fiscaliza nada. Eu faço questão de pedir a meus companheiros que vamos lutar pela nossa categoria, vamos lutar pelos deficientes. Não vamos se ligar em poder não, porque vamos fazer com que o executivo e os vereadores cumpram a lei, que nós vamos viver bem. Bom, é isso aí. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu vou pedir para você rapidamente as considerações finais, porque eu acho que a gente não tem mais tempo. Então, dê suas palavras finais aqui com a gente. Eu quero agradecer de coração, a Associação dos Aposentados agradece esse espaço que vocês deram para a gente, porque isso é muito bom. E a todos os aposentados em Camaçari, deficiente, porque eu sou deficiente e eu considero que os deficientes é a classe mais sofredora de Camaçari. E os nossos velhos, nós idosos, precisa de se respeitar e que alguém respeite a gente tem que forçar as autoridades a respeitar os nossos direitos. E um abraço e muito obrigado. Bom, a gente está chegando ao final do programa Simara Ellery. Quero te convidar a assistir o programa Simara Ellery, segunda edição, que vai ao ar ao vivo às 19 horas. E agora, até às 14 horas, a gente continua o bate-papo na 87.9 FM. Eu te aguardo por lá, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau.